Então, como eu dizia a você, eu acho que eu sou uma das mais antigas aqui nas ciências sociais, né? No departamento, embora eu esteja agora aposentada, mas eu vim para cá, para a universidade, em 78, 1978, e a convite, inclusive, naquele tempo a universidade era uma fundação, era contrato seletista, né? E então a gente não tinha concurso, não tinha nada, era um contrato. E eu fui convidada pela professora Freida Bittencourt, que era a atual diretora do ICHL, lá do velho ICHL, lá no centro, né, na Emílio Moreira, que queria que eu, por sugestão do professor Ribamar Bessa, queria que eu fosse dar aulas de sociologia e outras mais. Aí ela pediu para eu dar aulas de antropologia. E aí eu fiquei branca, porque toda a minha formação sempre foi em sociologia e política, desde a USP, né, que é onde eu fiz, terminei o curso, comecei na PUC, terminei na USP, aí veio 68, tivemos que sair todo mundo correndo e vim para Manaus. E aqui fui trabalhar na Emater ou ACAR, que era a extensão rural, também como socióloga. Fui para o México fazer estudos latino-americanos em sociologia. A antropologia nunca foi meu forte naquele tempo. Né? Era na USP a antropologia era um pouco física, né, com a professora Mussolini, né? E eu não sei, e muito funcionalista, nunca me interessei muito pela questão da antropologia. Gosto muito e gostava, como naquele tempo, literatura, de cultura de arte, cinema, teatro, vivia em todos os campos, mas o estudo antropológico era muito mais, como é que eu poderia dizer, definido como sendo o estudo dos povos indígenas, ou no caso do Sul, dos povos imigrados, né, os imigrantes. Eu fiz estudos em Cocoera com os japoneses e tal, mas era obrigação de escola. Bom, enfim, quando eu voltei, em Portugal também dei aulas na universidade na área de sociologia, de política, nos Estados Unidos. Quando eu voltei para Manaus, então, quando me pediram para dar aula de antropologia, eu fiquei branca. Eu falei, eu não vou dar aula de antropologia, porque eu não tenho nada, não tenho relação nenhuma com antropologia, né? Ah, não, é você vai, 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 vai. E eu acabei ficando quase a única professora de antropologia dentro do departamento, do curso de Ciências Sociais que não existia. Naquela época o curso era de Estudos Sociais, como você já deve saber, né? Curso de licenciatura curta. Mas a disciplina Antropologia Cultural existia para vários cursos, comunicação, que eu logo fui ser professora, né? Mais tarde para História e Geografia, mas eu dei aulas na medicina, na enfermagem, nas ciências agrárias, tudo isso, sociologia e antropologia, né? E quando eu cheguei, a antropologia a disciplina antropologia era um conjunto de definições, o que é enculturação, aculturação, assimilação, não sei o quê. E eu falei, parecia aquelas coisas que eu tinha estudado lá no primeiro ano de graduação. Falei, meu Deus do céu, o que é isso? Será que não mudou? Né? E aí nós tivemos a sorte, isso eu posso contar depois, mas a antropologia acabou entrando em mim e eu a usei para realmente me incorporar dentro da universidade, ficar dentro da universidade. Tanto que em 78 mesmo, nós criamos havia um projeto, era projeto de estudos e pesquisas antropológicas que nós criamos, junto com o departamento de filosofia, onde estava o professor Aloysio, a professora Vera, várias Nedina, várias professoras da época, né, lá, Padre Laudato, e a gente criou esse programa e com ele fizemos o primeiro curso de extensão em antropologia amazônica. E veio a professora Carmen Junqueira, da PUC, veio o professor Herédia, do Museu Nacional, o arqueólogo, Casimiro Besco, Márcio Souza, Mário Ipiranga, Ribamar Bessa, Consuelo Alfaro, linguista. Quer dizer, era um curso que eu tenho aqui até a data, ele foi de 23 a 29, de manhã e à noite, né? Foram 7 dias, e à noite, então, a gente fez a primeira amostra de filme etnográfico, já de 78, que eu coordenei lá no Alberto Rangel, que existia na Biblioteca Pública, o auditório, onde depois a gente passou a situar-se junto com o Cineclube e tal. Então, a antropologia, a gente começou já a desenvolver atividades,
né, de antropologia, nesse aspecto que a universidade se caracterizou durante quase uma década, que é estar voltada para a sociedade. Naquela altura, a Universidade do Amazonas era não só tinha as portas abertas para incorporar, trazer a sociedade para dentro, como nós vivíamos articulados com os movimentos sociais, que então nos anos 80 começam a ficar mais fortes cada vez mais, né? Movimentos de todas as naturezas, né? Então a gente, além desse curso de extensão que mobilizou muita gente, encheu de gente para fazer esse curso, interessadíssimos, né? E que depois possibilitou a criação de outras coisas, como, por exemplo, o Grupo Cucuru de Apoio à Causa Indígena, né? Que era uma ligação que a universidade, com professores da universidade, né? Vários professores, inclusive o professor que mais tarde vai ser reitor, Marcos Barros, né? Professor Lauro, professor Ricardo Parente, do Departamento de Ciências Sociais, mais tarde, né? Uma série, que eram estudantes, Paulo Monte, professor Herbert Braga, quer dizer, eram professores e estudantes da universidade envolvidos com a questão indígena. Mas qual questão indígena, né? Para situar na linha que vocês estão investigando da antropologia na universidade. Nós nos dedicamos muito mais a um trabalho urbano de educação contra o preconceito, contra a discriminação e lutando de todas as formas possíveis em termos de denúncia, de divulgação, a favor da demarcação das terras indígenas, contra o projeto de emancipação dos povos indígenas, que naquela altura emancipar significava retirá-los da terra, dá-los estatuto de brasileiros e, com isso, tirá-los do direito de uso da terra, né? Então, a gente lutou muito isso, lutamos pela criação do Parque Yanomami, fomos parar na Polícia Federal, eu, Paulo, um monte de gente, porque diziam que a gente estava querendo criar um território dentro do território brasileiro, foi uma brigaiada muito grande. Então, a gente trabalhava nas escolas, trabalhava nos bairros, né? Fizemos, inclusive, um desfile no dia 5 de setembro, dia da data do Amazonas, um desfile parecia uma escola de samba com 4 blocos imensos, contando a história da colonização no Brasil e na Amazônia, evidentemente, né? Onde aparecia depois a Juricaba, e no final a gente tinha os índios urbanos, que eram todos vestidos com roupas do distrito industrial, ou gente varrendo rua, com vassouras, né? Quer dizer, esses eram os índios que estavam na cidade que a gente não via, não conseguia ver. E, como eu falei para você, a gente chegou a fazer uma pesquisa, né, para saber quais eram os índios não aldeados, aos índios que moravam em Manaus. E chegamos, né, depois de muitas dificuldades, conseguimos ter uma projeção de umas 10 mil, né, pessoas que teriam vindo para Manaus. E tanto que houve 2 ou 3 pesquisas do pessoal da UNB, que trabalharam, inclusive, já esses povos que estavam próximos de Manaus, já vivendo aqui, mais próximo da cidade, né? Então, o nosso trabalho, o nosso envolvimento, a partir desse curso que nós demos em outubro de 78, foi exatamente abrir brechas para que a universidade pudesse se colocar frente a essas situações, esses problemas que nós fomos, né, enfrentando nos anos 80. Então, daí nasceu o Grupo Cucuru, de Apoio à Causa Indígena, nasceu o Cine Clube Tarumã, que também é de 78, 79, né, começou por aí, exibindo mais de 17 vezes o filme Jari, do Bodansky, né, inclusive com a Polícia Federal atrás da gente, que o filme ficou proibido em todo o território nacional, né? A gente foi para Manacapuru, Itacoatiara, passamos o filme em todos os lugares possíveis, que era uma denúncia contra o projeto Jari, que ocupou metade do Pará inteiro, o Rio Jari inteiro, né? Bom, e com isso também, nessa época, criou-se a MAPAM, que era a Associação Amazonense de Proteção Ambiental, com o pessoal ligado à área florestal, à área do meio ambiente, né? O Enélito e outros professores que ainda estão hoje na universidade, o projeto Jaraqui, mais tarde, né? O Frederico Arruda, né? E nós... teve também o movimento de Defesa da Amazônia, MDA, que todos nós participávamos. A universidade, tá? Se você olhar os jornais e os cartazes de época, a universidade estava presente em todos esses movimentos e recebia também
né? Como eu falei para você, estudantes, professores que vinham dos colégios conhecer a universidade, aqui era de portas abertas, né, mais tarde, para conhecer os cursos, já quando a gente estava aqui no campus, né? Então, eu tive a sorte, né, eu dizia no comecinho, eu tive a sorte de ter uma figura que eu amo, né, de paixão, que é Darcy Ribeiro, aqui, quando se criou o CIMI Norte 1. Então, ele veio com Beto Ricardo, que era do CEDI, hoje é do Instituto Socioambiental, do ISA, né? Vieram para cá, tem fotos com eles, com o poeta Tiago de Mello junto, a gente ficou para Maromba, e lá, na criação do CIMI, dessa pastoral indigenista da CNBB, né? Tomei o Darcy junto com a... Depois também a Carmen ajudou, e a gente reestruturou a disciplina de antropologia cultural dentro das ciências sociais, né? Então, aquelas definições ficaram de lado, só que, por muitos anos, era o próprio Darcy, eram os livros todos do Darcy Ribeiro, né? Que estavam ali, né? Toda a teoria dele sobre as revoluções tecnológicas, né? Então, o período dos anos 80 foi um período em que a universidade e nós, né, da antropologia, que não existia, né, só existia enquanto disciplina, né, e que vai passar a ter uma força maior, essa antropologia, com a criação do curso de Ciências Sociais e, mais tarde, com o programa do CNPq de Iniciação Científica, o PIBIC. Com isso, a gente vai ter recursos financeiros, vai ter, né, vamos dizer, um apoio institucional para se fazer pesquisa, porque até então as pesquisas que nós podíamos fazer estavam na área das dissertações de mestrado. Nós fomos obrigados pela universidade a ter que fazer o mestrado, quem não tinha mestrado. Eu tinha feito mestrado no México, mas não tinha defendido, então não valia, não tinha defendido a tese. Então não valia. Então todos nós, em 83, fomos embora daqui, um monte de gente para fazer mestrado fora, e fomos quase todos para a PUC, né? Grande parte foi para a PUC, alguns para a USP, foi assim uma leva de gente que ocupou São Paulo. Engraçado, porque grande parte não, alguns que tinham feito mestrado, que eram uns poucos aqui que tinham mestrado, né? Tinham ido para Rio, Minas, São Paulo, foi assim uma turma imensa. Uma vez, acho que tinha uns 40 na minha casa lá, quando eu fazia mestrado, fazendo feijoada, né? Mas tinha muita gente, Narciso, até a Marilene. O senhor Renan foi para o Rio Grande do Sul, mas depois ele foi doutorado. Um monte de professor Edneia, um monte de gente da história, da geografia, né? Fomos obrigados a fazer mestrado, senão a gente ia ser decapitado, né? Quer dizer, a gente era posto para fora da universidade se não fizesse mestrado. E foi assim. E aí foi interessante porque eu fui fazer mestrado em Ciências Sociais, com um antropólogo, o Edgar de Assis Carvalho foi meu orientador, que depois no doutorado também, que é uma figura ligada a nós, aqui ao nosso programa de Sociedade e Cultura, muito fortemente. Ele orientou vários daqui, da professora Iraildes, que mais que nós, o Haraldi, mais a professora Marilina, todos foram orientandos do professor Edgar, né? Edgar era meu amigo desde o tempo de graduação, e aí então ele me orientou. Só que eu resolvi fazer um estudo sobre cinema, o imaginário cinema. E aí foi a confusão, porque quando eu voltei, eles acharam que eu pertencia ao Departamento de Comunicação Social e não às Ciências Sociais, porque era difícil. Ciências Sociais é para estudar índio. E mesmo a própria Carmen Junqueira me chamou muita atenção, porque ela dizia assim, porque tinha os feudos, né, dos antropólogos. A Lux Vidal, que era um amor de pessoa, estava no Pará. A Carmen ficava aqui em Rondônia, com cinta largas e tal. Eu falei, precisamos de alguém no Amazonas. Quem que está no Amazonas para ficar fazendo estudo sobre indígena? Eu falei, eu não. E eu fui fazer sobre imaginário, né? Sobre cinema, imaginário, a cultura local. E aqui, talvez um pequeno parêntese, havia um sentimento, pelo menos em mim, com outras pessoas no começo, que a gente sentia que a Amazônia era um pouco o território que
que para os franceses, para os ingleses, foi a Austrália, foi a Nova Zelândia, etc. Nós éramos os outros do Sul, né? O chamado outro, pode ser indígena, assim, inglês, éramos nós mesmos. Então, eu achava que a gente devia se estudar nós mesmos, né? Já que nós somos os outros, a gente se estuda como outros, né? É melhor que a gente possa estudar-se a si mesmos, né? Isso é toda uma discussão na antropologia, né? Que vem a autoetnografia, né? Que os povos indígenas hoje fazem, né? Bastante. Bom, enfim, e eu fiz então sobre cinema, porque é uma temática que eu gosto muito, sempre gostei, desde meu tempo de graduação, desde pequenininha que eu gosto de cinema. E resolvi então estudar o cinema como um meio, né, imaginário e tal. E então, quando eu voltei, fui fazer a pesquisa para desencavar tudo sobre Silvino Santos, fui para a Inglaterra, França, Portugal, com bolsa, etc. Tudo isso fazendo mestrado ao mesmo tempo, livros, soltando livros, defendendo o cinema guarani, saímos com livros, e nada de fazer a dissertação, né? Então, foi só em 87 nós conseguimos, eu, Narciso, o Narciso também estava envolvido com movimentos aqui, culturais, que a gente conseguiu uma brecha da CAPES, nos deram acho que 6 meses de bolsa e nós fomos terminar para escrever a dissertação e defender. E nós defendemos, voltamos com ela defendida e tudo. E foi nesse período exatamente que se tem toda a luta para criar o curso de Ciências Sociais. Porque criar Ciências Sociais, mesmo no comecinho dos anos 80, que a gente poderia dizer que já não estaria tanto na ditadura, mas realmente o Estado, de fato, de direito, só vai com a Constituição, aparecer com a Constituição, né? E as repressões continuavam em outro nível, mas continuavam, né? Eu tive várias vezes, enquanto eu dava aula, agentes de informação na porta para ouvir o que a gente falava. Meus livros foram todos apreendidos, então a situação não era fácil também, embora a gente já estivesse nos anos 80. Por exemplo, o Cineclube Tarumã tinha que apresentar-se na censura, nas relações, na coisa de programação de exibições públicas e tal, e tinha que ter sempre o carimbo de autorização para passar os filmes. Todo filme tinha que ter essa autorização da censura, né? Como do teatro, né? E outras coisas mais. Então, criar cursos de ciências sociais no Brasil, numa época, é o mesmo que dizer que vamos criar uma célula do Partido Comunista dentro da universidade, porque eles viam cursos de ciências sociais como sendo um antro de subversão, de comunismo, onde só discutiam coisa de Marx, mas não sei o que lá, né? Então, era muito difícil para criar esse curso, mas já na metade dos anos 80, né, já começou a ter uns ares mais livres, né? E eu sei que em 87, quando eu estava fazendo a dissertação, escrevendo para defender, foi quando se começou a incentivar mesmo, a intensificar a ideia da criação do curso de Ciências Sociais, né? E aí saiu em 88 o curso, né? As duras penas, com muita dificuldade, muito capengando, mas saiu. E com isso a gente criou vamos dizer, um leque maior de estudos de antropologia, porque tinha antropologia no Brasil, antropologia urbana, antropologia rural, teorias antropológicas, né, para a formação de um curso de Ciências Sociais, né? E eu dei parte dessas disciplinas, quase todo, estava olhando meu currículo lá, a quantidade de disciplinas que a gente dava, fora para os outros cursos que foram se criando, história, geografia, também foram saindo, né, eram disciplinas, né, e aí acabaram criando os cursos. E com isso a gente tinha o Departamento de Ciências Sociais dava uma série de disciplinas para outros cursos, né, para serviço social, história, geografia, comunicação, um monte. Mas a base mesmo da antropologia ficou mais no curso de Ciências Sociais, né? E nos anos 90, comecinho de 90, foi quando o CNPq discutiu a nucleação da pesquisa no Brasil, criando os núcleos e, ao mesmo tempo, criando o projeto de iniciação científica, né? As bolsas de iniciação científica. Foi aí que a gente começou, então, a ampliar as possibilidades de fazer pesquisa em antropologia.
eu dizia para você, né, que a antropologia que era feita aqui era pelo pessoal do Guild do Pará.